Aos 92 anos e andando com dificuldade, o que motivou o seu Oswaldo a sair de casa para votar foi o desejo de mudança. Acho que é um dever do brasileiro, né? Ver se tira essa coisa que está aí nos assombrando, né? Assombrando o país e o mundo inteiro, né? Você vê, o nosso país está afundado e eu acho que se eu pudesse vir arrastado, eu viria para fazer um voto. A determinação do pai deixou Elizabeth emocionada. É um privilégio, né? Nessa idade de 93 anos, é muita vontade de mudar o Brasil e para mim é um privilégio estar aqui para poder ajudá-lo a vir votar. É uma emoção. Já a dona Maria e o seu José Paulo decidiram seguir a tradição familiar. A minha mãe votou até os 80 e tantos anos, parece que é uma coisa. Aqui é a tradição dos pais, né? Votar até os 90 e tantos anos, é o meu caso. O Vitor fez questão de estudar cada um dos candidatos para fazer um voto consciente. Cheguei aqui bastante confiante. Eu inicialmente procurei estudar melhor as propostas dos candidatos, mas aí, sem dúvidas nenhuma, eu fiz uma decisão consciente e agora também estou bastante confiante. O meu candidato foi eleito com uma margem bastante expressiva de votos e agora é esperar aí a apuração e partir para o abraço. O domingo de eleição foi tranquilo em Governador Valadares. O tempo de votação em todas as escolas foi rápido. Nas 18 sessões da Escola Municipal Padre Eulálio Lafuente, maior colégio eleitoral da cidade, quase não formaram filas. Neste domingo, graças a Deus, está um movimento bem tranquilo, né, devido ao fato de serem apenas 2 candidatos que os eleitores vão estar votando. Então, o tempo de votação de um eleitor e outro é de cerca de 1 minuto, não está havendo filas, então bem tranquilo hoje o dia de votações aqui. Poucas urnas apresentaram problemas nas 3 zonas eleitorais de Valadares. Na zona 118, 3 urnas tiveram de ser trocadas. Na 119, apenas uma foi substituída em um colégio de Alpercata. Aqui no CRAS do bairro Santa Efigênia, em Governador Valadares, que funciona no espaço Céu das Artes, foi um dos locais que tiveram problemas com urnas. A votação aqui começou com 1 hora de atraso porque as 4 urnas que viriam para cá foram extraviadas. O problema foi comunicado ao cartório eleitoral, que enviou 4 urnas extras. Assim que nós chegamos lá, aí eu já tinha a notícia, recebi lá a notícia que as urnas haviam sido localizadas pela Polícia Militar, estavam num ônibus, não haviam sido entregues ainda, mas estavam a caminho. Como eu já estava com as urnas substitutas lá, elas não foram utilizadas, as primeiras urnas, elas vieram para o cartório, continuam guardadas no cartório. A única coisa que eu utilizei dessas urnas primeiras foram os cadernos de votação. Então, essa sessão eleitoral, essas 4 sessões eleitorais, elas trabalharam com urna de contingência, mas na verdade são urnas que têm os mesmos dados que teriam uma urna comum. Segundo o Ministério Público, o atraso não comprometeu o processo. O que se constatou foi falha humana, realmente na hora de conduzir as urnas, na hora de organizar as rotas das urnas, nós tivemos essa falha essa que realmente resultou no atraso para o início da votação nessas 4 sessões eleitorais. Contudo, o que tem que ficar bem claro é que houve a substituição das urnas, essas urnas substitutas elas foram levadas para lá, e a votação teve início normalmente, com toda a documentação necessária, inclusive a zerésima, que é a prova de que não existia qualquer tipo de voto ou coisa parecida dentro daquelas urnas que foram substituídas, as substitutas, melhor dizendo, e a votação transcorreu normal. Na verdade, essas urnas, de acordo com a apuração da Polícia Federal, elas ficaram dentro do ônibus, né, que seria o ônibus que conduziria essas urnas até o local de votação. É importante dizer também que a própria Polícia Federal acompanhou o caso, já fez a oitiva de todas as pessoas que eventualmente estavam participando na questão e posteriormente eles vão encaminhar para a Justiça Eleitoral um laudo, um relatório, melhor dizendo, informando qual foi o resultado da apuração. Este juiz diz que foi uma eleição muito tranquila e destacou o trabalho dos mesários, o comportamento dos eleitores e a segurança das urnas. O procedimento transcorreu de maneira normal, alguns casos isolados, sem muita repercussão. A gente gostaria de sublinhar 3 pontos no processo eleitoral de Governador Valadares. Primeiro, de firmar a posição de extrema segurança da votação eletrônica implementada pela Justiça Eleitoral. Agradecer a participação voluntária de diversos
mesários que viabilizaram a realização do processo e principalmente do eleitorado que fez uma participação cívica sem registro de casos mais drásticos ou de ocorrências mais severas.